Beleza, meus amigos? Bem, eu sou Ricardo Príncipe de Mantua. Então, vou falar aqui da medida provisória 1227/24, que fala sobre PIS e COFINS para o setor agrícola, né? Então, vocês podem ver que eu tenho bastante o pé na roça. Eu trabalhei como programador para sistema financeiro, para comércio internacional. Também trabalhei com assessoria parlamentar. Então, situações que acontecem em Brasília, assim, quase sempre quando tem algum tipo de reboliço é porque realmente vai acontecer. Já estava se falando aí sobre situações tributárias referentes ao agro, né? E, inclusive, eles estão falando até situações um pouco mais assim do tipo que aconteceu na Argentina, né? Então, eu não estou aqui para ficar falando situações que estão se cogitando, porque é assim, uma coisa que eu aprendi quando você trabalha com assessoria parlamentar, aquilo que você consegue, assim, por exemplo, reneirizar, ganhar um dinheiro, deixa pra lá. O que você não consegue deixar ganhar o dinheiro, deixa pra lá a mesma coisa, tá? Então você não fica falando muitas, assim, situações que estão em cogitação por aí. Então o que que acontece? Eu fiz um trabalho aqui para uma empresa que eu tenho experiência várias, né, como eu acabei de falar. Eu não tô aqui para pedir nada, like, etc e tal. Eu não tô aqui para vender nada para vocês. Eu sou um homem bem sincero. Então, como eu tenho bastante experiência, tanto é que eu tenho pé na roça que eu torço pro América de Rio Preto, olha aí. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui pro interior quando era criança, depois voltei para cá. E o que acontece? O Brasil, ele tem um agronegócio muito bom, porque tem uma quantidade enorme de terras. A nossa mão de obra, em contraste com outros países, aí ela é muito mais barata, muito mais barata. Por exemplo, países que produzem muitos produtos agrícolas: Canadá, Austrália, Estados Unidos da América, Argentina, México. Argentina e México tá mais ou menos. Mesmo assim, o mexicano e o argentino ganham mais que o brasileiro. E os Países Baixos, que se costuma falar Holanda, mas o próprio parlamento lá dos Países Baixos pede para você falar que é Países Baixos. Quando você fala holandês, é referente à língua deles, tá? E também tem outra língua, lá tem o frísio, né, que é uma variação da língua entre o alemão e a língua holandesa. Então são países que produzem bastante, e o Brasil tem esse diferencial de ter bastante terras, né, agricultáveis. Inclusive o Brasil é um dos países do mundo que tem o maior número de terras agricultáveis do mundo. Você vê países grandes, por exemplo, os próprios Estados Unidos e o Canadá, eles não são todos agricultáveis, né? Tem partes, por exemplo, do próprio Estados Unidos, tem partes lá que são desérticas, né? Então vamos ao que interessa. Então tá tendo essa medida provisória aí. Eu acredito que, pelos estudos que eu fiz, são medidas de compensação de créditos referentes a tributos, e é uma matemática financeira um pouco complicada de... Até no meu trabalho lá foi um pouco complicado de eu fazer, né? Porque acontece o seguinte: existem situações fiscais que é assim. Você, por exemplo, faz de conta que eu sou um produtor, eu vou exportar um determinado produto. Aí eu recolho os tributos sobre esse produto, só que depois, como eu exporto, depois eu retomo parte ou os tributos todos. Depende o que for, tá? Em vários lugares do mundo são assim. Inclusive tem países aí do mundo que é assim. Você, por exemplo, você é turista, ou você para explicar situações fiscais, tá? Eu quero que vocês entendam as coisas. Se chegar na internet e ficar fazendo vídeo sem pé nem cabeça, que nem essas pessoas fazem, não explicam porcaria nenhuma, meu canal já não tem visualização nenhuma, nem vou perder meu tempo, vou ficar fazendo outra coisa, tá? Então tem países aí que você vai como turista, ou você vai como estudante, ou você vai como trabalhador convidado. Por exemplo, você tem um visto de trabalho, que dependendo o tipo de imposto que é cobrado seu, quando você vai embora, você recebe ele de volta. Por exemplo, eu posso até dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos da América, você tem um Visa é visto, tá? Você tem um Visa de trabalho. Aí você vai trabalhar nos Estados Unidos da América com aquele visto de trabalho, com o contrato de trabalho de uma empresa. Se você tem uma cidadania de algum país que os Estados Unidos têm algum tipo de acordo, convênio, que seja,
E, por exemplo, teu imposto de renda, que dependendo do lugar dos Estados Unidos é alto pra caramba, porque tem o imposto estadual e o federal, tá? Isso eu sei porque até aqui para receber do Google outras coisas que eu já fiz na minha vida, eu sei porque que imposto dos Estados Unidos é alto pra caramba. Então o que acontece? Quando você deixa, por exemplo, os Estados Unidos, ele te devolve o imposto, tá? Quando você viaja, por exemplo, para alguns países da Europa, o que você compra lá? Tem algum tipo de imposto? Quando você vai deixar o país, você vai lá e no próprio aeroporto lá tem lá um quiosque, você, dependendo da cidade, você vai lá e recebe esses impostos de volta, entendeu? Aqui, pelo que eu fiz o trabalho direitinho, parece que vai ter uma restrição a esse tipo de, de volta do imposto, entendeu? Então, o que vai acontecer? Ó, creiam, no Brasil, ninguém fica assim com prejuízo, tá? Ninguém fica com prejuízo. Então aqui, por exemplo, sistema financeiro, bancos, etc. E tal, pode aumentar o que for, eles repassam para o consumidor final, a indústria passa para o consumidor final e, logicamente, a indústria, o agro, a indústria que eu falo do agro, que processa produtos agrícolas e o próprio agro com produto in natura, vai repassar isso para você, tá? Vai repassar. De uma forma ou de outra vai repassar. Pelo menos quem me pagou bem para fazer o estudo falou, realmente isso aqui é bem coerente, que realmente vai estar acontecendo tal. Vai ser isso daí mesmo. Então o que vai acontecer? Os produtos vão aumentar um pouco. É uma previsão assim, do tipo ficar imaginando? Não. Porque você pegando os dados que você tem da própria medida provisória, qualquer coisa você vai lá e acessa a medida provisória e lê ela todinha, tá? Coisa que eu fiz. Vai aumentar os produtos, tá? Vai aumentar os produtos. Eu fiz um estudo sobre o ciclo soja, porque o Brasil exporta bastante soja. Olha, pelo ciclo soja, ali vai subir mais ou menos uns 5,3% os produtos. O que acontece para você, afegão médio? O que acontece? Vai subir para as exportações no exterior? Não. Por quê? Porque porque esses produtos são cotados na bolsa de Chicago, tá? Então eu vou falar uma coisa para você que só fica entre a gente. Olha, filho, se você consome qualquer produto agrícola aqui no Brasil, qualquer um, eu acho que não tem produto que sai disso daí. Você paga a mesma coisa que qualquer pessoa no mundo paga. Vá por mim. Eu vou ter que fazer um cortinho aqui que vai dar o tempo. Pera aí. Um momento. Então vá por mim. Quem vai pagar isso daí? Eu acredito que vai ser o consumidor interno. Porque eu estudei matemática financeira também. Quer dizer, você tem um produto que ele é cotado na Bolsa de Mercadorias de Chicago lá. Se é cotado a tal preço, logicamente quem exporta aqui não vai aumentar. Qual lógica tem isso? Ninguém vai comprar teu. É tudo cotado por um preço internacional. E isso daí, como é um tributo aqui dentro, certo? Porque, não sei se vocês sabem, até estão falando aí em querendo taxar as grandes fortunas no mundo em 2%, né? É uma grande piada. Vou contar isso lá no Panamá, nas Ilhas Bermudas. Vou contar isso daí, eles vão morrer de rir, né? Então o que acontece? Essas situações de tributos e impostos referentes sempre a o lugar aonde que é produzido, industrializado, enviado, tá? Lá eles não estão nem aí. Então, de repente, por exemplo, você tem aqui um produto agrícola que ele é taxado aqui com algum tipo de tributo, qualquer coisa, o que vale é a régua internacional. É o produto que é cotado lá fora.
Simples, tá? Outra coisa também bem interessante, por exemplo, o próprio minério de ferro, 62%. Eu negociei minério de ferro 62% numa corretora. Eu tenho programa de computador que eu vendi para a plataforma de negociação que trata de produtos e commodities, para vocês terem uma ideia. O que acontece? Por exemplo, na Austrália, ou no Canadá, ou o lugar que seja, essas fotos aí quando eu pedalava na rodovia dos Bandeirantes, tá? Então eu fotografava, eu gostava de fotografar. Então o que acontece? Se tem o tributo no lugar que é produzido o minério, para quem negocia no exterior, pouco importa isso. Vai comprar pelaquela cotação que tá lá. Entendeu? Então eu acho que vai sobrar aqui pro brasileiro, viu? Vai, vai sobrar aqui pro brasileiro, né? Porque uma forma ou de outra, esse tipo de situações do PIS e do COFINS é para o governo fazer o quê? Arrecadar e ter caixa. Simples assim. O sistema tributário brasileiro é tão complexo, tão complexo que eu trabalhei numa empresa de comics. A empresa, ela tinha um economista, ele tinha um advogado tributário, porque eles que me passavam instruções para me transformar algo para ser transformado em um programa de computador para se fazer cálculos, sabe? Fazer cálculos. E existem situações aqui no Brasil que, por exemplo, um determinado produto tem um tipo de alíquota, outro tem outro tipo de alíquota, outro tem outro tipo de alíquota, sabe? É uma confusão do caramba, sabe? Fica aquela situação assim que é bom que dá emprego pra gente, né? Mas são cálculos assim, brincadeira. Até para quem estudou matemática financeira, você pega uma calculadora HP12C, cara, quase você vai fundir a calculadora ali. Porque são muitos e muitos cálculos, Tanto é que às vezes quando você tem algum problema, por exemplo, com o fisco, dá algum problema de divergência de imposto a ser pago, etc e tal, você pode até entrar com recurso para contestar, porque às vezes é muito complicado mesmo. Às vezes não é nem assim má fé de quem quer pagar. Às vezes que é muito complexo mesmo, não são situações fáceis de você chegar e falar assim, ó, é assim, 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 sabe? Então, espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Vocês viram algumas fotos minhas, que realmente eu tenho o pé na roça. Eu fico brincando com aquelas pessoas, eu tenho tanto pé na roça que eu torço pra América de Rio Preto, né? Eu gosto no meio assim, agro. Meu avô tinha sítio, meus tios tinham fazendas, tudo assim. Acontecia até umas situações engraçadas. Eu viajava de férias pro interior e desde andar a cavalo eu andava de bicicleta. Eu tinha dó do cavalo. Eu sempre tive dó assim, de animais. Eu gosto muito de fotografar passarinhos, etc. Você pode ver, eu tenho um vídeo meu aqui que eu filmei pessimamente de smartphone um gavião carijó. Aqui no fundo da minha casa tinha uma mangueira na casa da minha mãe. Eu fotografei um gavião carijó, fotografei um gavião marrom esses tempos aí. Tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar o meu canal. Sejam felizes e bola pra frente.